Hoje nós vamos estudar o Apocalipse capítulo 13. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. O capítulo 12 de Apocalipse termina ali no verso 17, falando da ira do dragão contra o remanescente da mulher. A ira de Satanás contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É assim que termina o capítulo 12. Lembrem-se que quando a Bíblia foi escrita no original não existiam capítulos. Portanto, existe aqui uma sequência. Não é um assunto separado o capítulo 13, mas é uma sequência. Exatamente o contexto é o tempo do fim. É o tempo do remanescente da mulher sendo perseguido pelo dragão, por Satanás, exatamente porque obedecem os mandamentos de Deus. Este é o único motivo para o dragão, para Satanás, lançar uma grande perseguição contra o remanescente de Deus, porque eles guardam os mandamentos de Deus. Simples assim. E principalmente, queridos, o quarto mandamento da lei de Deus, o santo sábado, o lembra-te do dia do sábado para o santificar, que foi substituído pelo poder romano, papal, e colocaram no lugar do sábado o guardar domingos e festas. Então existe uma guerra contra os mandamentos de Deus, existe uma guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus. É isso que diz aqui em Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher. A mulher é a igreja de Deus e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E agora, na sequência, queridos, vem a besta que subiu do mar. O capítulo 12 mostra a origem do dragão. Percebam que o dragão, que também é chamado de a besta que subiu do abismo, isto está em Apocalipse 11, verso 7, ali o dragão é chamado de a besta que subiu do abismo. O capítulo 12 de Apocalipse mostra a origem deste dragão, ou seja, é Satanás que foi lançado do céu. E agora no capítulo 13 mostra a origem da besta que subiu do mar, ou seja, um outro poder, que é uma réplica do dragão. Por que é uma réplica do dragão? Porque também tem 7 cabeças e 10 chifres. E porque também recebe o seu poder, a sua autoridade, o seu trono do dragão. Por isso é uma réplica do dragão aqui no planeta Terra. É realmente um agente de Satanás no planeta Terra, para fazer com que todos adorem a Satanás. Queridos, o Império Romano foi usado por Satanás para dominar o mundo. E o Império Romano tinha uma religião, o mitraísmo, adoração ao sol. Quando o Império Romano deixou de existir no ano de 476 depois de Cristo. Roma Imperial deixou de existir no Ocidente. Mas Roma Papal deu sequência à adoração do Deus Sol, ao mitraísmo. Eles transformaram o cristianismo numa religião misturada, um sincretismo com o paganismo que adora o Sol. Por isso nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 13 e o verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui está falando de um poder que surgiu do mar. Em profecia, Apocalipse 17, verso 15, diz que águas em profecia significam povos, multidões. Então, este poder, representado pela besta que subiu do mar, surgiu numa região superpovoada. A terra representa uma região despovoada, mas o mar representa uma região superpovoada. E este poder representado pela besta que subiu do mar surgiu exatamente numa região superpovoada, a Europa. A Europa de muitas nações. E aqui diz, eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças e 10 chifres, réplica das 7 cabeças e 10 chifres do dragão, do capítulo 12 e no verso 3, você pode entender lendo Apocalipse capítulo 17, o verso 9, onde fala que as 7 cabeças são 7 montes. Indica diretamente Roma, a cidade dos 7 montes. Aqui está falando do mesmo poder. Primeiramente Roma Imperial e depois Roma Papal, mas sempre Roma. Sempre Roma. Lembrem-se que quando Jesus Cristo veio a primeira vez e nasceu da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário, quem dominava o mundo? Roma Imperial. Mas agora, na segunda vinda de Jesus, quando ele virá para arrebatar a sua igreja para o céu, quem estará dominando o mundo? Exatamente neste período em que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja e levá-la para o céu. Roma Papal. Na primeira vinda de Jesus, quem dominava o mundo? Roma Imperial. Na segunda vinda de Jesus, quem estará dominando o mundo? Roma Papal. Roma, sempre Roma.
Agora, queridos, lemos aqui no capítulo 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. Percebam, este poder religioso representado pela besta que subiu do mar, representa Roma papal. E ela tem uma mistura, um sincretismo religioso. Porque aqui diz, no capítulo 13, verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Na profecia bíblica de Daniel, capítulo 7, onde aparecem os 4 animais, ali na profecia de Daniel, capítulo 7, o leopardo representa a Grécia. Portanto, o papado tem em si muito da cultura grega, muito da filosofia grega. Por isso é semelhante ao leopardo. E aqui diz, e os seus pés como os de urso. Em Daniel, capítulo 7, o urso representa a Medo-Pérsia. Também o papado tem uma mistura da religião do fogo, a religião persa. E também diz aqui a sua boca como a de leão. O leão, em Daniel capítulo 7, representa a Babilônia. Portanto, queridos, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia estão presentes no papado. É um sincretismo religioso, é uma religião pagã. Não é o puro cristianismo que adora o Criador dos céus e da terra. É uma religião que podemos chamar de romanismo, que adora o sol. E aqui lemos no capítulo 13, verso 2, na última parte, diz, e o dragão deu-lhe o seu poder. De quem o poder papal recebe o poder? E o dragão deu-lhe o seu poder. E deu-lhe também o seu trono e grande poderio. Queridos, a Bíblia está sendo muito clara ao mostrar primeiramente a origem do dragão, que é o anjo que caiu do céu, que é Satanás, o ódio que ele tem contra os que guardam os mandamentos de Deus. E agora a Bíblia mostra o poder humano usado pelo dragão para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui está dizendo que o dragão deu ao papado o quê? O poder. O poder que reveste o papado hoje é um poder sobrenatural. Quando falamos poder sobrenatural, não estamos falando que é de Deus, mas é o poder sobrenatural de Satanás que reveste o papado e faz com que todos se ajoelhem diante dele. Todos se humilhem diante do papado. Todos busquem amizade e um bom relacionamento com o papado, porque ele tem um poder sobrenatural. E aqui diz ainda que o dragão deu-lhe o seu poder e deu-lhe também o seu trono. Queridos, o Vaticano hoje, 108 acres, ali onde está a sede papal, isto foi um presente, uma doação que veio do Império Romano. O imperador de Roma fez esta doação ao bispo de Roma. Mas a Bíblia diz que o dragão tinha o seu trono ali em Roma. Por isso, ele deu o seu trono ao poder papal. Deu o seu poder, deu o seu trono e grande poderio. O Vaticano que hoje existe, ele fazia parte dos jardins de Nero. Ali onde Nero vivia, o Nero que incendiou Roma, o Nero que matou os cristãos. Queridos, ali foi realmente construído o que nós chamamos hoje de Vaticano. É ali onde está o trono de Satanás, que foi cedido ao papado. Deu-lhe o seu poder, deu-lhe o seu trono e grande poderio.